Boa noite. Nós estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pela Rádio Cultura AM e pelas TVs educativas da Bahia, Piauí e Porto Alegre. É também retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O convidado do Roda Viva desta noite é o diretor de teatro José Celso Martinez Correia. E você que está aí em casa nos assistindo, também pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525, que a Bernadette, a Yara e a Lolita estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Zé Celso Martinez Correia, esta noite fazem parte do Roda Viva os seguintes jornalistas: Ricardo Soares, repórter do jornal O Estado de São Paulo e apresentador do programa Metrópolis da TV Cultura. Ilka Zanotto, ex-presidente da Associação Paulista de Críticos de Arte e Crítica de Teatro do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo. Edmar Pereira, jornalista do Jornal da Tarde. Luiz Fernando Emediato, diretor executivo de jornalismo do Sistema Brasileiro de Televisão. Luiz Fernando Ramos, ex-editor da revista Palco e Plateia e comentarista de variedades da TV Mix, na TV Gazeta. Fábio Malavolha, editor de pauta do programa Metrópolis da TV Cultura. Sérgio Lhamas, jornalista do jornal Folha da Tarde. E Aymar Labac, crítico de teatro do jornal Folha de São Paulo e da TV Gazeta. Na plateia, assistem o programa alunos da Escola de Teatro Macunaíma. José Celso Martinez Correia é paulista de Araraquara e tem 51 anos. Criou o Teatro Oficina em 58 e, desde então, é considerado pela crítica como um dos mais controvertidos diretores de teatro brasileiro. As grandes montagens de Zé Celso foram O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, e Roda Viva, de Chico Buarque, no final da década de 60, dois marcos do movimento tropicalista nos palcos. Em abril de 74, o Teatro Oficina foi invadido e seus ocupantes presos. Posto em liberdade, Zé Celso decidiu ir embora e ficou 4 anos fora do Brasil. Desde que retornou ao país, em 78, Zé Celso está empenhado em manter vivo o Teatro Oficina. Atualmente, ele está vivendo O Ébrio, no Teatro Musical Brasileiro, uma peça que estava sendo dirigida pelo irmão dele, Luiz Antônio Martinez Correia, assassinado no Rio de Janeiro no ano passado. E para levar o projeto Oficina adiante, o Zé Celso não tem hesitado em buscar recursos financeiros por toda parte e chegou até a recorrer ao ex-deputado e ex-governador Paulo Maluf. Zé Celso, eu te pergunto, como é que combina o diretor que teve sua oficina de trabalho invadida durante o regime militar com Zé Celso Martinez Correia, que recebeu dinheiro do senhor Paulo Maluf? Onde é que foi o dinheiro do governo militar? E onde é que está o dinheiro no Brasil? E qual é o escândalo? Não foi praticamente, não me enderecei ao Maluf. Houve uma outra coisa muito mais bonita que isso. Foi um artista, João Carlos Martins, um pianista que toca baco, bacante, um baco do jeito dele, que foi exatamente o secretário da Cultura, sem se ocupar o posto no momento, que fez essa transação maravilhosa, de que me orgulho muito ter conseguido exatamente aquele dinheiro, 450 milhões na época, que foi investido no Teatro Oficina e que permitiu realizar uma parte da obra e ter tido uma transa profundamente teatral e profundamente política com o Paulo Maluf, que, aliás, desempenhou numa sessão memorável de teatro o papel de Penteu, que é o antagonista de Dionísio nos Bacantes, muito bem, contracenando com El, que maravilha, tendo no coro o Dionísio Azevedo de Cadmos, tendo o Nelson Xavier no coro, a mim e muitos grandes atores ali juntos nessa bela cena de teatro, que foi responsável, inclusive, para quebrar uma das coisas mais odiosas que existe exatamente no meio cultural, que é o moralismo. O moralismo que quer manter exatamente a cultura como alguma coisa para ser apoiada, para ser ajudada, para ser miserabilizada, em nome exatamente de um conceito moral completamente imoral. Quer dizer, você não se sente nem um pouco constrangido? Profundamente orgulhoso, apesar de todas as consequências, inclusive negativas, que isso trouxe depois, não é? Todo o preconceito que houve em cima, que de um certo sentido, por exemplo, eu espero que esse comportamento se transforme, que esse comportamento mude e vai mudar. O próprio governo do Estado de São Paulo hoje, por exemplo, ele tem um tratamento extremamente duro
com o Teatro Oficina, que é do governo de São Paulo, foi desapropriado pelo governador Montoro, já tinha sido tombado pelo Aziz Absaber, o geógrafo, Azir, Paz da Paciência, Aziz Absaber, e pelo João Carlos Martins, no governo do Marins, e o governo de São Paulo, duríssimo, me fez assinar um contrato de permissão de uso. Quer dizer, o teatro foi tombado para que o trabalho do Oficina se desenvolvesse. Muito bem. E eu fui obrigado a assinar um contrato de permissão de uso por 5 anos e tem que construir o teatro até setembro do ano que vem, por esse contrato. Aliás, eu adoraria que isso acontecesse, evidente. E não assumiu o Teatro Oficina, enquanto que, por outro lado, ele doou um terreno exatamente para os empresários de São Paulo construírem um teatro interessante, que São Paulo talvez precise até, porque já tem, Brasília tem, Belo Horizonte tem, em todos os lugares do mundo tem aquele teatrão grandão, com aquele palquinho lá longe, que todo mundo vai assistir, aquele teatro que é feito igualzinho no mundo todo. Tudo bem, São Paulo tem que ter isso também. Mas foi tudo dado para quem tem o maior poder aquisitivo da cidade, um gosto de empresário, teatro de empresário, na mão dos empresários, onde não foram consultados os artistas, e o governo de São Paulo, por uma bobagem, por um preconceito político, porque isso aconteceu durante o governo do Montoro e durante o governo do Marinho, e o Maluf pôs dinheiro, teve uma atitude assim omissa. Tá. Né? Zé Celso, só para completar essa minha pergunta. Mas eu espero que isso mude. Em nenhum momento você se sentiu usado pelo senhor Paulo Maluf? De maneira, quer dizer, você estava na perda, você precisou aconteceu uma coisa, olha, ele foi elegantíssimo. Durante toda a campanha dele, ele não citou uma vez sequer, mesmo também porque ele citasse, ele teria que contracenar com as réplicas que eu dava e que nós dávamos, porque eu tive muita liberdade. Quem acompanhou seriamente isso, leu os artigos, acompanhou as coisas, ouviu as coisas na televisão, vê que foi realmente um tipo de debate democrático para valer, porque realmente diante do... Zé Celso, receber dinheiro do Maluf ou de qualquer empresário privado não é nenhuma vergonha, porque o dinheiro é dele, ele faz com o dinheiro dele o que ele quiser. Você poderia ter recebido o dinheiro dele ou de qualquer outro empresário de outra tendência, ou progressista, ou não. Agora, você tem recebido, você não, o Teatro Oficina tem recebido também dinheiro público. E o que se diz é que você não tem dado um retorno considerável, ou que se esperaria a esse investimento do dinheiro do povo, que paga impostos na sua arte. Bom, e aí? Aí é o seguinte, eu vou contar um episódio. O Luciano Mediato, ele era do editor jornal, do Caderno 2. Editor do Caderno 2, mandou um repórter fotografar as obras da Oficina. A gente tinha acabado de mudar de metáfora. A Oficina, depois de anos de sofrimento, aquela fase assim de dificuldade de construção, já tendo demolido, as colunas estavam erguidas, né? Com investimento do Ministério da Cultura. E foi um repórter, fomos lá para cima, subir, não tinha escada, nós fomos com muito medo, eu e o repórter fotógrafo muito apaixonado, tirando as fotos lá de cima, o óculos dele até cai, quebra, né? Ainda bem que foi o óculos. Aí no dia seguinte saiu uma foto assim, o decano do Ócio, passeando nas estruturas do teatro. A partir daí, o Celso Furtado me disseram no Ministério que, pelo desapoio que vinha acontecendo por parte da imprensa, que eu devia me endereçar à Secretaria da Cultura, porque a Secretaria da Cultura devia entrar, que era misterioso que a Secretaria da Cultura não entrasse no projeto, uma vez que o Estado já tinha, que o Ministério da Cultura estava investindo lá. E aquilo produziu, enfim, uma dificuldade, não é? Aliás, por exemplo, eu me orgulho de ser o decano do Ócio, porque eu acho que a atividade do teatro, numa invenção do Telmo Martim, que é um grande humorista e Mas você é um grande decano poeta. Do Ócio, você é um decano. Eu sou. Hoje, por exemplo, para vir para aqui, eu fui à sauna. Eu dormi muito bem. Para você fazer teatro, para você estar com o seu corpo vivo naquele momento, você não pode ficar de empregadinho, prestador de coisinhas, de deverzinho. Você tem que se entregar inteiramente, você tem que relaxar. O teatro é aquele luxo que a sociedade se dão, é uma arte que vem do ócio, que vem do cio. Eu, por exemplo, sou chamado. Depois você botou a piada do Telmo de Abelardo II, no nível 2, chamou de rei da preguiça. A preguiça também. A maior parte dos grandes atores dormem até o meio-dia, até mais 3, 4 horas da tarde. Mas por que você não é muito importante agora. Que a gente possa fazer? Agora acontece o seguinte, é que eu pertenço a uma sociedade que considera isso pecado.
que tem que estar enfateado, servindo algum senhor, algum patrãozinho, né? com aquela fissura, com aquela imediatez, de servir. Mas é a custa do então, dinheiro do povo. Sim, mas o povo precisa de ócio, o povo precisa de dinheiro investido em ócio, mas é no você prazer que está dele, ocioso, não é o povo. no prazer nessa atividade. Mas é você que está descansando, não é o povo. O povo está trabalhando. Eu estou trabalhando no ócio, é um outro tipo de trabalho que não é reconhecido pelos empregadinhos. Os empregadinhos só reconhecem aquilo que está pautado exatamente dentro do sistema que exclui o teatro, que proíbe o teatro. O teatro não existe, não é possível dentro dessa lógica. Eu trabalho pelo ócio, eu trabalho pelo prazer, pelo cio, porque o teatro é um sacerdócio. Zé, o teatro é um sacerdócio. E eu trabalho para que essa cidade não venha um tostão desse dinheiro. Esse dinheiro todo é investido, está ali nas obras. O que você fez nesses 15 anos, então? Nesses 15 anos de ócio criativo, o que você fez? De ócio criativo? Descansou. Você só descansou nesses 15 anos? Sim. Descansar? Muito bem. O que significa descansar? Significa você viver intensamente a vida onde quer que ela possa ser vivida. Como num determinado momento. Isso é teatro. Isso é o conselho isso é o conselho que eu recebi do James Dean quando começamos a fazer teatro. A grande palavra dele: o artista tem que viver tudo sobre a vida e sobre a morte. E onde não tem condições de vida, ele vai onde tem. E ele não vai jamais vender o saber dele, o trabalho dele, por um postinho, por um carguinho, por uma coisinha. Ele vai trabalhar. Você já recusou algum carguinho, algum postinho? Não, porque a partir de agora... Mas você recebeu convite para ocupar algum postinho, algum carguinho? Você fala nunca. Zé, eu queria completar essa pergunta. Eu tive uma coisa muito louca na minha vida. Durante a minha vida inteira, eu nunca fiz nada que eu não gostasse. Agora, isso me custou muito, mas muito. Não choro nada disso, porque isso me deu alegria. Então, o meu trabalho, a minha luta foi manter isso. E é isso que eu adapto o teatro brasileiro. Então, depois de 13 anos, se eu subo a cena, e se eu tenho alguma coisa para dar, como eu estou dando, isso não veio de quem estava, não sei que atmosfera nesses 13 anos. Veio de quem militou 24 horas por dia, mais uma nesse sacerdócio. E eu trago aqui exatamente essa caixa de ouro que foi produzida por um grande artista que trabalha comigo, Marcelo Drummond. Uma vez uma entrevista que a Palco Plateia publicou sobre o Grotowski. Zé Celso, você está tampando o microfone, dá para vir um pouquinho mais para cá, com a caixa? O microfone. Sobre o Grotowski, de repente ele ficou reduzido a um grupo de 2. Oficina nesse tempo todo teve muita gente, mas às vezes teve reduzido a 2, às vezes até 1. Né? De repente, como em termos do Grotowski, tem o performer, né, e o teacher, o professor e o performador. Mas 2 não basta, é preciso mais 1, é preciso 3. Aliás, hoje é dia 26, amanhã é 27, Cosme Damião não dá, é preciso mais. Mas, de qualquer maneira, o artista, que é o Marcelo Drummond, teatro só é possível fazer quando você ama. Você só faz teatro, inclusive, se você faz por alguém. Por exemplo, eu estou fazendo o Ébrio por paixão ao meu irmão, Luiz Antônio Martinez Correia. Estou fazendo por paixão. E talvez até faça um outro trabalho ligado nessa paixão. Como por paixão, estou fazendo As Bacantes, e esse aqui é o trabalho de paixão. Aqui está, nessa caixa de ouro, a resposta para todos vocês, para você, Luiz Fernando, para você, para todos vocês. Isso foi um trabalho de 4 meses, extremamente detalhado, extremamente inspirado e que ociosamente ficou cortando. O que são esses cadernos aí? Você está falando da caixa? E é uma passagem de coisa, uma passagem até eu devia fazer pum para cada um, pum para cada um, pum para cada um. E eu vou fazer assim, olha, para a cidade de São Paulo, está tudo pronto. O que é isso? Está tudo pronto. Isso aqui chama Pandoro. Pandora. É uma espécie de uma caixa de Pandora. Zé, mas espera um pouquinho, eu queria te fazer uma pergunta. Parece que isso é 8 ou 80. Parece que as coisas com você são tudo ou nada. Eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, é da condição humana, em qualquer campo de atividade, você trabalhar com limites. Eu não consigo imaginar uma condição ilimitada. Eu acho que essa condição acaba sendo dispersiva. A vantagem do artista, me parece, é que apesar do limite, ele transcende. Eu queria estabelecer uma diferença. Uma coisa é transcender, outra coisa é transgredir.
Transgredir pode ser uma atitude juvenil, radical, importante até. Mas acho que há uma possibilidade de transcendência que é dada nos limites. Quer dizer, a gente se encontra no campo da realidade. Eu queria que você se colocasse em relação a isso, em relação... Quer dizer, parece que com você ou tudo ou nada, é assim. Mas aí você não consegue realizar e nós ficamos assim meio que frustrados, porque a gente gostaria de ver. Eu gostaria de ver as bacantes. Acho que tem gente que gostaria de ver as bacantes montadas. Então você vai ter que trabalhar muito por elas. Você vai ter que dar muito para que essa cidade possa te dar o luxo de ter um ritual de teatro completo, total. Não sou eu. Mas nós aqui estamos esperando que você dê para a gente. Você espera porque você acredita em Messias, porque você acredita em Deus, porque você acredita em Jesus Cristo. Por esse problema, eu não acredito. Eu não acredito. Eu tenho uma crença social. E deixa eu responder a ele. Tá. A tal história de estar no chão, estar na realidade, estou absolutamente consciente, estou aqui e sei que nesse momento há uma oportunidade, nessa primavera, enquanto acontecem as Olimpíadas lá em Seul, há uma oportunidade de uma grande ressurreição teatral, de uma revolução teatral. Fui tirar um xingue aqui para vir para cá, deu ali, revolução. Eu acho que tem determinados momentos que o mais sensato, o mais oportuno, o mais simples, o mais terra-terra, é virar, é mudar, é procurar as coisas que joguem para frente, entendeu? Concretamente. E nesse sentido é que foi elaborado esse trabalho, foi feito esse trabalho, onde nós fomos respondendo quesitos do Banco do Brasil, mas não é só o Banco do Brasil, eu estou respondendo aqui para a cidade toda, principalmente para os que têm o dinheiro, que detêm o poder da cidade e não querem investir esse dinheiro em ócio, em prazer, preferem investir em guerra, em poupança, em juros, em rendimentos, em tudo, que seguram essa cidade, não deixam essa cidade exatamente. Esses deviam ser cobrados, não eu fui bode dessa cobrança. Estou devolvendo agora, nesse momento. Nesse primeiro capítulo, que começa exatamente com a bigorna, que é o símbolo do teatro oficina, bigorna, oficina, exato aqui. Nós estamos dando, nós vamos contando o que nós queremos fazer, né? Aliás, aqui tem até o James Dean, por coincidência, exatamente, olha aí. Vamos contando a nossa história, pelos momentos todos óbvios que ela passou. Por exemplo, tem um momento aqui muito importante, fundamental para o teatro. Primeiro aqui, olha aqui, você se lembra desse momento? Da camuflagem. Nós montamos tudo, donzela, tem um pai que é uma fera. Hã? Mas depois você fala muito do passado. A história da oficina parece uma coisa remota, é passado. O que você vai nos dar para o futuro ou para o presente? Zé Celso, deixa eu interromper um pouquinho. Eu estou dando uma coisa que, infelizmente, talvez mas você não esteja preparado. Você me cortou, está cortado. Tudo bem, aqui nós temos esse primeiro capítulo. Zé Celso, olha, eu estou querendo dizer o seguinte. O segundo capítulo, que são exatamente as obras do teatro, onde nós chegamos até hoje, temos... Vou fazer rapidamente o terceiro capítulo, que é a viabilidade desse teatro, desse jogo. Está aqui, é o jogo de bicho, onde a bigorna vira taça, da criação dessa companhia de repertório. Nós temos o quarto capítulo, está aqui, veja, por favor, capa nele aqui, olha aqui quem está nele, olha quem está nele. Dá para ver? Aquela santinha do FMI que veio aqui, que deve muito a Baco. Zé, eu queria te ler... Aqui você tem... os tais, planilhas, as coisas todas. O João Sayad me ajudou, outros economistas me ajudaram. Aqui você tem toda a viabilidade econômica, não do teatro oficina, mas toda a viabilidade econômica de um teatro de repertório, de um teatro como o Brasil pode dar ao mundo como nenhum outro país. Entendeu? Sim. Esse país, o Brasil... Deixa eu falar, deixa eu interromper. Deixa eu terminar aqui. Tem vários telespectadores. Aí você fala, aqui, inclusive aqui tem os documentos. Está aqui todo tombado, João Carlos, tal, desapropriado, tal contrato, Lei Sarney, a associação, tudo, Maria Gladys aqui, fechando, que é o nosso documento, é isso. Maria Gladys, do filme do Julinho Bressan, de Agonia, está aí. Mas aqui estão aqui os documentos, verde, passaporte, aqui tem um índice para quem quiser saber. Aqui tem a peça, aqui tem a música da peça composta e aqui tem a peça bacante. Está tudo pronto, toda a trilha, que uma criação de uma formulação nova tinha que ser percorrida, foi percorrida, isso foi produzido nesses anos todos. Chegou o momento de passar a bola das pessoas de teatro que estão aqui, exercerem a função delas, porque eu pertenci
a um teatro que foi grande, que foi esplendoroso nos anos 60, porque tinha uma crítica que estava interessada que existisse o teatro, tinha toda uma sociedade que estava interessada, que ele tão interessada, que depois ele foi esmagado, ele continuou esmagado, hoje ele pode ressuscitar. Você acha eu estou interessado nessa revolução teatral. Você acha que a sociedade não está agora interessada nisso? Está. Não só está interessada, quando diz assim, estamos esperando o seu trabalho. Não, estão desejando, estão querendo, estão precisando. Precisando. E no Brasil não sai da crise se o Brasil continuar com esse desprezo total pelo teatro, pela relação direta, pelo ao vivo, pelo prazer. Zé, tá cheio de gente aqui que está aí não é o teatro que o Brasil merece? Como? O teatro que está aí não é o teatro que o Brasil merece. Não é questão de merecer, não merecer. Eu quero saber qual É o teatro que o Brasil pode. Então qual é esse teatro? O Brasil mostrou, em grandes momentos do teatro, nos momentos desses musicais que eu estou fazendo agora, nos momentos exatamente dos anos 60, todo um potencial que houve uma deliberação militar de extinguir e depois uma compra pelo monopólio da televisão. E esse espaço ficou reduzido a uma sala de visita sem sucesso, sem expressão. Mas o teatro continua vivo, o próprio apodrecimento do teatro, a própria evolução e a popularidade que os atores adquiriram na televisão, fazendo às vezes não o melhor deles, mas fazendo profissionalmente o que levou eles a chegar a esse nível, propicia uma revolução no teatro, propicia um teatro que entra exatamente na área da eletrônica, um teatro que entra na idade do rádio, na idade da comunicação direta, transmitida. Não é isso, Zé? Não é. Agora, Não Zé, tem nada a ver. Zé, o Luiz Fernando Ramos está querendo te fazer uma pergunta. TV de vanguarda, sim, tinha. Faltava o público presente. Agora, Luiz Fernando Ramos. Enterraram a Dercy Gonçalves, aliás, porque não tinha público ao vivo. seguinte, você está falando desse... Para fazer esse teatro repertório que você quer, você vai precisar de atores, né? Então, eu vou voltar ao Graças a Senhor, que foi o último espetáculo da oficina, e que, inclusive, corre uma versão, que é uma má versão, de que os atores do Graças a Senhor teriam pirado e tal. Depois, um dia nós conversando, você colocou a coisa em termos de que eram pessoas que tinham se preparado religiosamente para aquela tarefa e que, no momento que elas foram impedidas pela polícia, né, de continuar apresentando, elas tinham mais a que pirar mesmo. Quer dizer, a piração vinha depois de terem sido impedidos. Bom, tudo bem. Agora você voltou... Pois é. Assassinato cultural, Pois é. não é? Aí você agora está retomando a atitude de ator, você está reestreando como ator. Aliás, você naquela época fazia no Graças a Senhor, né? E você, inclusive, outro dia me falou lá no teatro que você achava que o ator no Brasil precisava ser tratado que nem um jogador de futebol, porque, afinal de contas... Tal. Agora, eu queria saber o seguinte, quer dizer, você acha que, dentro dessa realidade que você acabou de apontar, que a televisão não resgata, mas os atores, todo o sistema de Star System no Brasil está montado em cima da televisão. Você tem atores para fazer esse teatro que você quer fazer, ou seja, esse teatro que... Claro! Como é que traz esses atores para o teatro? Todos os atores. Como é que traz? Todos os atores. Mas Todos como os atores. que você vai chamar eles? Quer dizer, com a grana, você vai arrumar um capitalista que vai Não, comprar realmente é necessário que haja condições concretas desse trabalho existir, desse teatro existir. Como havia antes, por exemplo, no tempo de apogeu do teatro, o governo do Estado, a Comissão Estadual do Teatro, subvencionava as montagens. Hoje, em vez de subvencionar a montagem, bota a gente na oficina do Rio falando. Eu fico revoltado com isso. De repente, está o Bujar falando, está eu falando sobre teatro, que paga barato, tal, aquilo não é nada, mas não está assumindo a responsabilidade de fazer existir o teatro com o potencial todo que ele tem. É como se, de repente, você tirasse todos os apoios de marketing, de tudo, do futebol, veja o que acontece, e fosse tudo endereçado para o outro lado. Agora, eu acho que, atualmente, você vê hoje em São Paulo, tem muitos atores e atrizes, muita gente de todas as gerações em cartaz, em cena. E eu sinto que todo mundo está querendo praticar esse esporte, esse jogo que é o teatro. Inclusive, eu acho que o sucesso da coisa... Veja bem, o Brasil teve um programa chamado TV de Vanguarda, com gravação direta, grandes autores, grandes atores, praticamente a origem de onde veio a novela. Muito bem. Hoje, há condições concretas para fazer teatro dessa maneira, em transmissão direta, mas com o público, incorporando o público, não gravado como se faz habitualmente, só o palco, não é? Mas incorporando o público é elemento importante do ato teatral. Foi o que estrepou, parece que a Dercy, que eu não vi o programa, ela não tinha a reação ao vivo do público. E teatro é aquela coisa que se faz ao vivo, por exemplo, esse programa tem uma coisa de teatro, porque ele é ao vivo, novela não é ao vivo. Teatro é uma emoção que se desencadeia num tempo, é intensa, aquilo acontece
Por exemplo, quem viu a Era do Rádio, lembra daquele momento que tem aquela criança que cai no poço e fica todo mundo ouvindo o rádio. Aquela ligação, toda é uma ligação teatral, é uma ligação direta. Igual a relação do corpo presente. E é possível, para o teatro entrar no século XX e atravessar o XXI, o teatro precisa de comer a tecnologia agora, precisa ter a tecnologia a seu serviço. E todos os atores estão preparadíssimos para isso, de todas as gerações, os jovens, os mais antigos, todos eles, e vai ser glorioso eles todos. E não só os atores do teatro global, do teatro clássico, por isso que vem esse projeto do terreiro eletrônico, né, que visa incorporar todos os outros teatros que estão fora do teatro brasileiro. Por exemplo, as multidões das escolas de samba, dos terreiros, dos índios, todo esse teatro riquíssimo, está fora. Você vive um teatro de valsa, um teatro de velha, um teatro anêmico, um teatro cortado da raiz, não é da raiz no sentido nacionalista, não, no sentido internacionalista do teatro. Porque vincular isso com a cultura negra, vincular isso com a cultura índia, está vinculando com o mundo, com o cosmos, com tudo, entendeu? E assim como o Brasil, eu acredito nisso, vou até falar bem relaxado. Futebol, o Brasil pegou o futebol, que era um esporte de elite, de lordes, e transformou num jogo de multidões. Está aprovado pelo TV de Vanguarda, está aprovado pelas novelas, está aprovado pelo que houve no Brasil nos anos 60, está aprovado pelo que se vê hoje em alguns, por exemplo, eu sinto isso quando faço teatro musical brasileiro, quando eu entro cantando o ébrio, eu sinto, só que eu sinto que aquele teatro é pequeno. Vai o chofer de táxi me levar e diz, não, eu vi o ébrio, mas eu vi naquele teatro do Brás enorme, com frisas, com galerias, quer dizer, o teatro como acontecimento público, acontecimento grego, acontecimento central. Meu pai, por exemplo, ia a esse teatro, já meu pai não ia ao TBC. Houve um certo desvio, foi bom, trouxe uma série de coisas, mas tirou de ser a área central. No Arena e na oficina nós batalhamos para retomar, nós estávamos retomando de aquele processo todo, com todas as gerações dos anos 60, aí pá! Sala de visita, papá. Morre teatro. Isso aí, por que você não faz isso, então? O quê? Por que você não faz isso? O quê? Você está falando. Esse teatro Esse grandioso, teatro, você por que você não faz esse teatro aqui, de novo, esse encontro com o público? Já que não precisaria de tantos recursos técnicos, por que você não faz? Precisa de recursos técnicos, precisa de todos os recursos técnicos. Você se propõe a fazer, por que você não faz? Precisa de tecnologia. Eu estou pronto para fazer. As respostas estão aqui. Olha. Zé, deixa eu só te dar uma ideia. É necessário investimento. E investimento precisa os críticos, por que os críticos têm uma coluna miserável? Porque socialmente o teatro é considerado uma coisa de cantinho, uma coisa sem expressão. E porque não há luta política pelo fazer teatro. Porque para fazer teatro é necessário uma política de você estar em cena todo dia, custa caro, é difícil, tem que deixar tudo. Como eu vou ficar 13 dias, porque nesses 3 dias eu dou tudo. Então, chego ali, eu tenho que dormir até uma certa hora, eu tenho que beber aquela bebida exata, eu tenho que fazer aquelas coisas, eu tenho que ser um jogador de futebol e jogo. Zé, entendeu? Agora, eu quero ficar mais em cena, mas é preciso que haja investimento, não só de quem tem dinheiro, mas de nós todos. Nós temos que investir naquilo que nós gostamos, naquilo que nos dá prazer, naquilo que nós acreditamos. Se os críticos investirem, os jornalistas investirem, as pessoas de dinheiro investirem, abre a cabeça para que não é pecado. Que numa crise que vem a paranoia da crise, não! A primeira coisa que corta é a cultura, é o prazer, é a razão de viver. Zé, cheio de telespectador querendo participar desse programa. Eu queria que você soubesse o que vai na cabeça das pessoas, tá? A Márcia Cristóvão, de Santo Amaro, diz assim: as pessoas costumam se adequar em grupos, ou melhor, tipos. Existem os punks, os yuppies, os hippies e outros tantos tipos. Você faz tipo? Você é um tipo? É personagem? É personificado? Dá para definir seu tipo? Facílimo. Espera aí, tem várias nesse estilo. O Henrique Domingues, do Imbu. Você é louco ou só finge que é? O Marco Aurélio, do Jabaquara, pergunta: você está dopado com algum estimulante? Por que você não conclui seus pensamentos? E, finalmente, o José Roberto Oliveira, da Bela Vista, diz o seguinte: por que você não deixa de ser um espetáculo, um ator, e passe a montar seus espetáculos? Que é o que você sabe fazer. Você tem ideia de montar espetáculos no exterior? E tem várias outras perguntas perguntando por que você não para de falar e não começa a fazer teatro. Então não é só o imediato que está com essa ansiedade. Estou fazendo teatro, estou fazendo toda noite, estou tentando dizer para as pessoas que para fazer teatro é necessário investimento. Quer dizer, eu posso fazer teatro sozinho. É impossível fazer teatro sozinho, você precisa contracenar com 2, com 3, com 4, com tudo. Eu quero fazer essa peça com 70, 80 pessoas.
Porque o grande teatro, aquele teatro que traz uma visão, que renova, geralmente é aquele jogo, aquele futebol completo. Isso custa dinheiro. Mas dá dinheiro, retorna dinheiro, dá dinheiro, cria uma riqueza para a sociedade. Isso que é difícil explicar. Por exemplo, eu podia ficar me exibindo assim, sozinho, fazendo shows individuais. Não é? Eu quero criar uma companhia de teatro. E não só eu acho que deve-se criar companhias de teatro com toda a liberdade. Mas será que o problema não é esse? Você sempre está pensando em projetos grandiosos, assim, muito grandes, e o jeito é começar com uma coisa pequenininha. Vou falar você aqui mais agora, um aqui ator, agora, por tal. exemplo, aqui agora. Estou fazendo um monólogo, faço o ébrio, estou fazendo com o maior prazer, estou dopado, estou drogado de fazer o ébrio. Diariamente me proponho a beber uma garrafa toda de conhaque, bebo aquele conhaque, fico bêbado todas as noites, procuro trazer embriaguez, acho embriaguez uma coisa assim, um dos luxos assim da condição humana, numa época em que existe todo um moralismo, toda uma repressão para reduzir todo mundo novamente a republicaninho, a empregadinho, sem vontade, sem delírio. É um dos luxos que o ser humano pode se dar realmente nas grandes sociedades, como na Grécia, por exemplo. As chamadas drogas eram sagradas. Eram coisas sagradas, era a maneira de você entrar em contato com os deuses. Com os índios brasileiros, idem. Com os povos africanos, idem. Agora, caiu na roleta da sociedade judaico-cristã, é culpa. É culpa, entende? Então, e o teatro, agora a pessoa está pensando que eu estou com alguma coisa, não estou com nada não. Estou com água alaranjada e estou esperando um uísque que me prometeram quando eu for cantar o ébrio. Seguinte, eu quero retomar... O ébrio de outras coisas. Quero retomar a pergunta do Luiz Fernando, mas de uma forma mais específica. Eu concordo com você, a gente sabe que a ditadura teve aí, fez o que fez, continua fazendo, tudo bem. Só que, independente disso, os grupos da década de 60 e da década de 50, aqueles que inauguraram o que a gente chama de teatro brasileiro moderno, já tinham no seu bojo o seu fim ou a sua morte. O Arena, por exemplo, vivia brigando entre estética e ideologia, e acabou virando ideologia e não estética. O Oficina, ele vivia entre fazer estética, talvez da melhor forma que já foi feita nesse país, só que ao mesmo tempo seus integrantes viviam na sua vida a contracultura, drogas, sexo, apologia da loucura e essas coisas. Se a ditadura não tivesse acontecido, o Oficina não teria acabado no antiteatro da mesma forma? Você não acha? Se não existe, que teatro tudo acontece porque acontece, existe inclusive fazendo o ébrio, existe a força do destino. Não existe isso. Qual é a tua pergunta mesmo? Perguntei se. Ah, Você bom, não, expecta- não tinha morte nada. Tinha morte, tinha vida. Não tinha morte nada. Você, quando você pratica, por isso, inclusive, muita coisa eu fui descobrir exatamente fazendo esse poema das Bacantes, exatamente. Que é uma coisa, por exemplo, que não está publicada até agora. Né? É impressionante, mas está aqui prontinho para publicação. Não é? Por que você não faz, Celso? Por que você não publica? Entende? Está aqui, todo musicado, todo cantado. Quanto Mas- custa montar isso? Como é que é? Faz Quanto tempo. custa? Quanto custa dinheiro? Cara, eu vou te dizer já. Mas eu queria... Você está fazendo bom, apologia da faz parte do loucura? teatro, Você a tal faz a história. apologia A da tal loucura? história. Faz? Da Você faz a loucura? apologia da loucura? Da Olha, insanidade? Eu não sei o que é a loucura, o que é a sanidade para as pessoas todas que chamam. Porque tem toda uma coisa de culpa, uma coisa que, aliás, eu aconselho essas pessoas a mergulharem, deixarem um pouquinho a Bíblia e lerem um pouquinho Nietzsche. Principalmente pessoas de teatro, porque Nietzsche é o subtexto de Dionísio, é o subtexto do teatro. E prova que todas as coisas nascem, morrem e voltam e chegam de novo e retornam. E a atividade do teatro é assim também. São uma série de... Dionísio é assim, é cíclico. Não existe um grupo, não existe ou Arena ou Oficina. Tudo aquilo, Arena, Oficina, TBC, tudo aquilo era um conjunto do teatro brasileiro, numa época de abertura social. Tudo aquilo sofreu um processo de violência. Tudo aquilo continuou da maneira que pôde, seja na televisão, seja aqui, seja ali. E tudo aquilo está aí de novo pronto para uma primavera, como estava vendo agora, na TV Cultura estava passando, acho que era Teatro da Restauração. Teve uma época Shakespeare, fantástico, repressão em cima do teatro, porque chegou demais, ligou demais as pessoas, trouxe poder demais. Aí vem a repressão social. Aí aquilo, de repente, renasce. Eu acho que a gente está num período assim, eu aposto nisso. E nesse período, essas coisas todas que a sociedade hoje coloca, a loucura, o dope, isso que mata tanta gente, isso que investe uma fortuna, que poderia estar investido na vida. Quanto custa em Cruzados a montagem das Bacantes hoje? Olha,
Aqui, ó. É isso. A montagem dos bacantes pressupõe o término do teatro. Tudo bem. Quanto custa? O término do teatro oficina. Você pode me dizendo, por favor? Não tá, é você que sabe. Não, eu te ponho aqui, é Está fácil. detalhado, pega aqui. Aliás, está aqui. Onde é que está? Aí tem até preço de lâmpada. Né? Está tudo aqui, bacantes ao teatro. O teatro, o preço do teatro são 92 mil OTNs, para terminar. 92 Exatamente. mil Não, OTNs. peraí, deixa eu ver certinho. Total obra civil. Não. Estou achando pouco. Não, não, isso, a obra civil. Não, essa tem as atualizações. Mas tem a parte da obra civil. É que nós estamos pedindo... Você tem um número para me dar? Eu vou dizer as coisas assim que eu sei, porque depois tem os vários detalhes, as várias leituras, tem. Chuta um número Olha, global. nós entramos hoje, aliás, sábado passado, mandamos esse projeto para a Fundação Banco do Brasil, para a direção do Banco do Brasil, que me recebeu a semana passada, aliás, muito bem, e durante 2 tardes exaustivas, assim, examinou o projeto. Nós estamos pedindo que eles construam a obra civil e deem iluminação. Isso tudo é 92 UTNs, não é? Manter um elenco de 70... Bom, calma, isso é teatro só. Portanto, esse teatro que é do governo do Estado, que eu só tenho por 5 anos, que é um teatro para a sociedade tudo toda, que é um projeto de uma das maiores arquitetas do mundo, que é uma proposta de teatro, não só para o teatro do Hemisfério Norte, mas para o teatro de todas as épocas da história do custa teatro. 92 mil OTNs. Exatamente. Ok, o resto. Isso iluminado. Depois tem a parte técnica. A parte técnica, onde é que está? A parte total da Electra. É 126 mil OTNs. Mas é uma parte que, imagina, que se construída, a gente vai conseguir entrada na indústria de ponta. Nós, por exemplo, fizemos esse trabalho com o computador da Scopus, que a Scopus nos deu um computador pela Lei 7.505. Com 200 mil OTNs você faz o teatro. Quer dizer, então, somando isso. 200 mil OTNs, faz o teatro. Quanto custa por mês manter Agora, a o peça? teatro, veja bem, esse teatro está feito, é um teatro. Sim, tudo bem. É um teatro Não, como... isso já falou. Agora, e a É. peça? Quanto custa fazer a peça? Bom, depois a peça. Vamos ver a peça. Vamos lá ver. Bacantes, está aqui. Tem tudo. Só até a peça. A peça custa, total das bacantes, 62 mil OTNs. Exatamente. Com 262 mil OTNs, a oficina Exatamente. reabre. Exatamente. Obrigado. Agora, 262 mil OTNs, ninguém vai te dar se você... É mim. Sim. Chega dessa Ok, coisa de amigar, ok. Não pega em toda a palavra. Então, Chega, ninguém vai nos dar. Eu tô falando ok, do teatro então ninguém brasileiro. vai É dar... 650 milhões de cruzados, não é isso? Vamos falar um pouquinho. dá Quanto é que dá isso? 750. Ok, 750 milhões de cruzados para fazer as bacantes, para que as bacantes fazer as bacantes. aconteçam, tá? Então, Não é fazer as coloca, bacantes. então Sim, tem coloca, toda uma linha de coloca aqui, ao vivo, como as bacantes se encaixam, o que elas são agora dentro do panorama teatral, político, social desse país agora, pós-constituinte. Inclusive agora, é o seguinte, é uma coisa que a coloca isso pra sociedade nós. toda pagando, não é nada. Não é nada, isso custa metade de um filme. Tá. O filme de Joaquim Pedro, Casa Grande Senzala, que ele morreu sem ver filmado, era duas vezes isso. Então, mas Zé. dizem, mas é cinema. Mas é que o teatro hoje, para ele entrar no circuito tecnológico, ele precisa Tá bom, de investimento mas não vamos tecnológico. discutir as, É o preço do mas não cinema vamos discutir também. as quantias, vamos discutir o projeto. Fala do projeto. Bom, por que as bacantes? As bacantes, inclusive, foi como peça modelo, porque as bacantes é o rito de origem do teatro. Através da montagem das bacantes, você... Eu tive um aprendizado, vocês nem imaginam, nesses anos todos, quando eu fui estudar, o que ele quer fazer papel de sacerdote de Dionísio, foda-se, desculpe. Não é nada disso, é uma questão, é uma sabedoria. Comporte, Zé Celso. É uma sabedoria, uma coisa que no teatro eu estou dando graças a tudo, de ter conhecido isso, de ter ido a fundo, de ter trabalhado tão profundamente nesses anos todos, de ter me dado esse ócio. Porque o rito de origem, as bacantes, é um ritual para trazer prosperidade, para trazer fertilidade. Nas épocas como essa, de seca, de peste, nas épocas então que a humanidade passava por esses períodos todos, foram inventados esses rituais de reunir a sociedade toda com tudo que ela pode naquele momento para fazer aqueles rituais propiciatórios assim de cantar os bodes, botar os bodes para fora, saltar etapas, saltar processos. Então, nesse Brasil que vem de 26 anos de ditadura, sei lá, 10 de agonia, porque esse 10 de abertura lenta, restrita e gradual pela madrugada. O teatro ia seguindo isso, a cada parede que ia caindo, mas ele nunca ficava pronto, porque foi seguindo esse ritmo agônico, todo mundo investindo na agonia, né? Muito bem. De repente, nessa agonia, nesse momento, é um momento propício para se reunir a soma possível de paixão social
para ser investido num rito que não se devota nada, que faça chegar uma outra primavera depois desses anos todos de ditadura, de agonia, de tudo. Nós não tivemos isso, a abertura não deixou isso acontecer na área social, na área cultural, não houve, foi uma coisa extremamente... todo mundo está engessado, é necessário aquele desabafo que se faça, que não é aquela peça, teatro, eu vou fazer o teatro mínimo, ficar sozinho, fazendo sacrifício e me lamentando, dizendo que a sociedade não presta, que é uma desgraça. Porra, vamos reunir as nossas paixões, nós todos, sei lá, e fazer acontecer, não só as bacantes, mas muitas peças. As bacantes foram escolhidas agora porque... mesmo o Teatro Paulista está vivendo um bom momento importante, as pessoas estão conseguindo fazer teatro. Não, mas não basta conseguir fazer teatro. Ou você não considera teatro que está aí? É necessário poder se dar o luxo de todo... Eu tenho certeza que a Fernanda Montenegro se adora, mas ela tem certeza que ela não tem todo o orgasmo dela de estar dona doida sozinha em cena. Entende? Eu tenho certeza. Fazendo teatro nessa direção que você quer ver, que você quer fazer também? Tem milagres que acontecem. Por exemplo, porque acho que falta esse acoplamento com a televisão. Por exemplo, eu tentei através dele, eu quero ter esse contato com o Silvio Santos. Eu acho que o Silvio Santos seria um parceiro extraordinário. Um parceiro extraordinário para esse momento. Claro, eu acho. Mas, infelizmente, aquele contato que você me deu, muito gentilmente, ficou mais na área administrativa do baú. E o baú não quer, o baú não vê, o baú não vê. Responde a pergunta dele. Dá exemplos de teatro brasileiro hoje que sejam legais. Por exemplo, o que eu estou fazendo, o teatro do Luiz Antônio. O Luiz Antônio, sei lá por que malabarismo, conseguiu fazer essa peça com bastante gente, com música ao vivo, retomando toda uma coisa que está crescendo cada vez mais. Eu estou, nesse espetáculo, satisfeitíssimo, porque além de estar atuando, eu estou vendo na coxia a maravilha que é de você fazer o teatro de revista, a coisa de ir buscando os atores ainda são tímidos, mas progressivamente eles estão aprendendo a se comunicar com o público, a varar a quarta parede, a quebrar a quarta parede. Ali eu sinto que tem uma efervescência enorme. Vamos dizer, só porque você está, só porque é teu irmão, não é? Mas eu acho, por exemplo, o Luiz Antônio, nos 13 anos de diferença que eu tenho com ele, eu estou tendo um diálogo, uma que eu estou fazendo por paixão a ele, e também é uma maneira de eu estar com ele ali, né? Mas eu estou dialogando com ele como artista ali, e estou querendo continuar esse diálogo. O produtor dele, por exemplo, que é um sujeito muito competente, Oscar José, uma espécie de Walter Pink, ele me propôs fazer uma peça, vamos fazer Lulu, eu estou topando tudo, porque eu quero agora de passar desses 13 anos, eu espero passar essa bola, que apareçam os empresários, que apareçam os produtores, que apareçam os administradores, que destrinchem isso, peguem isso, e eu vou para o palco, eu vou dirigir, eu vou trabalhar. Agora chegou um momento, porque meu projeto está claro, está maduro, agora eu posso fazer isso. Agora eu posso trabalhar sem parar. Agora vou responder a sua pergunta. Tem uma série de trabalhos, vamos ver nesse momento, o trabalho do Gerald, que é um trabalho, por exemplo, que ele teve produção, então ele conseguiu, achei que na última peça dele, no Praga, ele se soltou e foi uma coisa de luz, ele tirou os tapumes da fala, que eu acho horroroso ver os atores falarem, os atores não existem, mas de repente ele foi para um espetáculo de luz que foi possível porque ele teve um Yakov que manteve, deu as condições de produção para ele trabalhar. Gente, eu vou ter que chamar o intervalo. O oposto do teu teatro? Fábio, eu vou ter Mas que eu chamar quero o que tenha intervalo. 1000 postos. Eu preciso ter opostos. Eu adoro isso, essa coisa. Eu acho que tem que contracenar com isso. É um teatro. Ele trouxe uma que é contribuição apolíneo, enorme. que é preciso, que é exato, que é orgiástico. Mas é preciso também. Meu teatro é muito preciso. É muito preciso. É muito apolíneo. Não existe teatro sem apolíneo. Eu vou ter que interromper. Nós vamos chamar o intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. A gente volta com a pergunta do Luiz Fernando Ramos. Até já. Até já. Estamos apresentando o programa Roda Viva, que esta noite entrevista o José Celso Martinez Correia. Bom, antes do Luiz Fernando Ramos fazer a pergunta dele, eu queria dar aqui uma pergunta de um telespectador que é muito gozada. É o Gilberto Muniz, do Brás, que pergunta o seguinte:
Você está muito parecido com Jânio Quadros. Por quê? Que bom! Que ótimo! Porque eu tenho o talento dele. O Jânio Quadros é um dos maiores atores. Eu me considero... Olha, é o Geraldo Thomas que diz que eu sou o maior ator do Brasil. O Abu Janra lá que diz que eu sou o Orson Welles magro e ele é o gordo. E aí o Jânio Quadros, nossa, eu tenho a coisa de ator que o Jânio Quadros tem. E, aliás, eu adoraria o Jânio Quadros fazendo As Bacantes, papel de Cádiz. Juro por Deus, ele ia fazer magistralmente bem. Não tem Laurence Olivier, não tem nada no mundo do Jânio Quadros fazendo, porque ele é o Cadmus, ele é o governador. A entidade toda ia estar lá. Legal. Agora é o Luiz Fernando Ramos que vai fazer a pergunta. Zé Celso. E ele não é ex-editor da revista Palco e Plateia, ele é editor da revista extinta Palco e Plateia, que, aliás, reflete bem essa situação do teatro que você está querendo dizer. Depois a Ilka, tá? Zé, você foi um dos... O teatro brasileiro só começou a ter diretores brasileiros na década de 60 e você foi um dos primeiros e um dos diretores brasileiros que conseguiu o nome internacional porque você tinha, digamos, um estilo, uma linguagem própria, uma linguagem cênica própria. E hoje no mundo, muitos diretores como você, que ganharam renome internacional, o caso do Grotowski, né, que também há 15 anos não montam nenhum espetáculo e estão trabalhando internamente com o teatro, vamos dizer assim. Quer dizer, esse é um esclarecimento importante para a gente também entender que o teatro caminhou para rumos que não necessariamente os grandes diretores continuaram fazendo grandes espetáculos e foram fazer outras coisas na vida. Mas teve países que teve investimento no teatro, pois Alemanha... Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, hoje, depois da década de 60, Living Theatre, que era a referência mais forte no caso da Oficina, quando você parou de dirigir grandes espetáculos, aconteceram várias coisas, tem o teatro pós-moderno, Robert Wilson e tal. O teatro do Gerald Thomas tem muito a ver com esse teatro da década de 70 nos Estados Unidos, né? Hoje, se fosse esse espetáculo que você vai montar, Deus queira que você monte, qual é o Zé Celso, diretor, hoje, década de 80, final da década de 80, quase década de 90, assim, para o mundo? Quer dizer, qual é a encenação que você traz? Qual é o estilo, uma coisa a linguagem? que vai coincidir com uma coisa que eu acho que me deu a luz para isso, que é o centenário de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, de Aquários, no começo do ano de 90, né? Ele faz 100 anos. Eu acho que ele teve assim um insight do teatro antropofágico, aqui no Hemisfério Sul. Eu acho que apesar de, por tradição cultural e por dever cultural, por exemplo, a Alemanha investe em teatro, alguns países do mundo investem em teatro, mas não há as condições que existem aqui no trópico, no sul do mundo, que existe para o teatro crescer no Hemisfério Norte. Acho que é muito mais difícil, num certo sentido, apesar dos grandes apoios que alguns diretores têm. Porque aqui as condições desse teatro, desse rito antropofágico, que é um rito de incorporação, inclusive, de tudo que teve marginalizado, de todas as culturas, não é, que estiveram marginalizadas, delas tomarem poder junto com a gente, com as pessoas, não é? Então eu quero fazer mesmo As Bacantes como um grande ritual antropofágico dessa cabeça de Penteu que faz 26 anos nos domina. Porque o Brasil tem um destino cultural imenso, não pátria nem nada, por ser brasa, Brasil não de pátria, Brasil de brasa, de Brasil, de fogo. Tem um fogo, tem uma conjunção de energias que propicia aqui nesse país acontecer um fenômeno assim de teatro através do teatro ritualizado, muito próximo ao teatro grego, só que com uma coisa mais que o teatro grego, com a televisão, com a tecnologia. Mas esse rito, será que ele não pressupunha aquela efervescência da década de 60, quer dizer, aquela coisa da contracultura muito forte? Ou a contracultura vai ter um revival? A efervescência é uma coisa que Nietzsche, a efervescência, ela aparece, ela vai para o subterrâneo, ela semeia e ela ressurge, ela não deixa de existir, a vida está aí. A vida está aí, você anda nas ruas, a vida continua no palco, do palco dominante, no teatro dominante, você tem essa visão miserável da sociedade. Essa visão a visão da crise, da catástrofe, da praga, de que nada mais vai acontecer, que tudo acabou. Mas, de repente, basta vir novamente essas forças que estão subterrâneas, elas novamente virem à tona, isso tudo se modifica. E o teatro é a função social, política do teatro é dar passagem para essas coisas que estão subterraneadas em nós. Porque, todo ano nasce gente, todo ano tem primavera, todo ano aumenta a população, está tudo aí, mas isso não tem canal.
Por isso que nós estamos propondo fazer esse canalzinho, se não um canalzinho, mais nada. É um canalzinho, como diz a Catherine Rich, poeticamente, é um fio de uma gilete, assim. Naquele fio de uma gilete é um teatro de passagem para dar passagem para uma apoteose que o Silvio Santos tem atrás. Primeiro, depois o imediato. Pegando aí. Eu quero retomar essa conversa com o Luiz Fernando. Tá, então vamos lá. Ilka, depois o imediato. Zé Celso, não, retomando ali o que o Luiz Fernando falou, da questão do Grotowski, esse fato das pessoas se recolherem, às vezes, por largos anos para meditarem, não é só o Grotowski, né, que está nesse caminho da sabedoria, o Wittgenstein, né, falou que o que não é possível falar é melhor, é preciso calar. E desde então ele está calado, que é um grande filósofo do século. E muita gente, como Popô, fez antes, ficou meses recolhidos com os seus alunos, meditando, e outros ficam depois, né? Pascoal Carlos Magno ficou também. E eu acho que a gente está aqui cobrando Zé Celso meio premidos pelo conceito de eficácia, que é um conceito muito desta civilização, deste momento. Não é um conceito assim tão eterno, né? Não existiu sempre esse conceito de imediatez, de cobrança, de eficácia de uma coisa que aconteça logo. Então, eu que sigo Zé Celso desde o tempo da EAD, 58, quando ele era lá das Arcadas e vinha de terno de twist, tudo alinhado, né? EAD, evento forte para o papagaio subir, a incubadeira. Queria encontrar essas duas peças que estão perdidas. Se alguém tiver, por favor. Maravilhosas, por sinal. Eu assisti desde a sua primeira leitura lá na EAD, ele era aluno das Arcadas ainda, e fui seguindo tudo, Os Pequenos Burgueses, o Roda Viva, o Rei da Vela, Graça Senhor, as Três Irmãs, Galileu. Aliás, você representou nas Três Irmãs ainda. Galileu Galilei, As Bacantes, até agora o Teatro Musical Brasileiro, As Bacantes, eu assisti ensaios, assistia também O Homem e o Cavalo. Quer dizer, ele tem feito coisas, ele fez um espetáculo que foi uma verdadeira performance do Homem e o Cavalo, que foi extraordinário. Deixa eu interromper um minuto para isso, senão eu vou me esquecer, é muito importante. Isso é importante. Essa estação, a televisão, a RTC, tem um trabalho de que eu participo, extremamente importante, gravado aqui, em sessão de terreiro eletrônico. Volta e meia o pessoal todo da técnica fala como é que é, lembra aquele nosso trabalho, adorava, fizemos um trabalho lindíssimo juntos. Esse trabalho está editado. Esse trabalho recebeu o primeiro prêmio do Festival de Vídeo, do primeiro Festival de Vídeo Nacional, e esse trabalho foi proibido pela censura. Não tem mais censura no Brasil. Esse trabalho está aí, entende? Está nas prateleiras. Outro dia até eu pensei que tivesse se perdido, não está. E eu quero aproveitar para dizer Caderneta de Campo. É um trabalho assinado por mim, pela Catherine Rich, pelo Noilton Nunes, pelo Edson Elito, com cenas de mistérios gozosos, de Homem e o Cavalo, de Pra Lá de Bagdá, enfim, é um trabalho de quase uma hora, um trabalho muito bonito e que está inédito. Então eu quero também, retomando, eu quero dizer para esse pessoal, imagina, esse pessoal de casa que está perguntando o que Zé Celso faz, este projeto das Bacantes, eu já li o texto, é fenomenal, há outros textos também escritos todo esse tempo. O projeto do teatro da Lina Bobardi será um dos teatros mais lindos que o Brasil já teve, mais funcionais, mais importantes. Eu acho que é da máxima urgência que se faça esse teatro e que as Bacantes sejam levadas à cena. E Zé Celso já provou que ele pode voltar, graças a Deus, com o Teatro Musical Brasileiro, que quem esteve lá na noite de estreia sentiu, como a Aymar Labac também sentiu, e todos que estivemos lá, Irene Ravache, Edson Paes de Mello, Onei Cruz, enfim, que baixou algo muito importante. Foi um momento muito privilegiado, porque não só o espetáculo é lindo, mas houve esse diálogo, agora eu entendi, quando você fala que você dialoga com seu irmão, porque realmente é um espetáculo especial que te recupera um Brasil ingênuo, puro, que te mais, ao mesmo tempo, acreditando nele, e você se sente feliz. E, de repente, vem a interpretação do Zé Celso e dá uma quebra violenta, te joga no Brasil de 88, você acorda e fica assim, dá um desespero, dá uma sensação de desperdício. E um dos desperdícios, Zé Celso, é exatamente isso, que um homem com seu talento e com aquela tua capacidade de ator que você está agora no palco demonstrando, não esteja atuando agora por quê? Opção sua? Não sei. Não, agora, nunca. Eu não queria nunca mais sair de cena. Eu só estou me conformando de sair de cena, porque o empresário diz, olha, vamos fazer uma peça. O Lulu. E eu estou topando fazer Lulu, porque eu vou continuar o diálogo com meu irmão, que era a peça que ele iria fazer. Exatamente, ele tinha esse sonho. E tem o nome dele, Lulu, não é? Eu não quero parar mais, não. Eu quero atuar, dirigir tudo. Agora eu vou noutra viagem. Eu quero aproveitar para dizer para você, por exemplo, foi dos poucos jornalistas que fez uma matéria sobre o projeto,
que todo o projeto ficou sempre tão atrapalhado com essa fofoca de Maluf, recebeu não sei o quê, pega dinheiro, faz não sei o quê. Então, aqui, nesse momento, eu convido vocês todos depois a examinarem isso e divulgarem esse processo, usarem o poder de jornalista de vocês Carolina Bobbati vai ser um marco da cidade de São Paulo. Como oficina foi um marco na cidade cultural, um marco cultural, o projeto da Bobbati vai ser um marco arquitetônico. É uma coisa extraordinária. Tem que ser feito. Desculpa, você falou no meu nome. Eu realmente estava na noite da estreia e também senti que tinha algo especial. Só que acho que a gente tem uma visão um pouco diferente do que aconteceu e da história inteira. Que é uma pergunta que eu ia fazer depois, mas acho que encaixa aqui. O teu teatro, o teatro que você advoga, o teatro que você realiza, segundo você agora, ele é baseado no prazer. A prerrogativa dele é o prazer. Só que toda vez que eu te vejo em cena, ou aqui, ou no Homem e o Cavalo, que eu também estava presente, ou na estreia do Teatro Musical Brasileiro, eu fico muito impressionado, mas ao mesmo tempo eu fico muito deprimido, porque eu acho que uma parte dessa alegria é programática. E, além, você é coerente na sua ação, só que existe uma coisa que está junto, que estava presente no palco aquele dia, que é uma tristeza, que é um bode, que é uma coisa que você não põe para fora também. Ligado diretamente à tristeza, ao bode, é impossível você ter o prazer se você não tem a dor. Inclusive, o ébrio é lindo, porque o ébrio é um canto do bode. É uma peça grega, o ébrio é um canto do bode. De chifre eu faço mé e canto o bode em vez de crucificar o bode. Essa que é a diferença do teatro com a religião. A alegria é mais na forte religião que o bode. pega o bode e pum. A alegria em você é mais forte que o Não, bode? você canta. A alegria de em fazer, você. muito maior. A alegria de cantar, de maior que o dançar, bode. de falar, é do tamanho do bode. Agora, Zé, por falar em tamanho do bode. E tem que ser do tamanho do bode, cara. Esse é o verdadeiro prazer. Por falar em tamanho... Prazer que não incorpora o bode é mentira. Mas por falar em tamanho do bode, será que o que segura as bacantes, na verdade, não é a pressuposição que, para que elas aconteçam, o ambiente social no qual elas deveriam acontecer deveria viver miticamente a vida? Quer dizer, hoje você disse que a tecnologia deveria ser incorporada, mas parece que a tecnologia, da maneira como ela é incorporada hoje, em vez de libertar ou de serem explorados seus poderes libertários, ela se torna, na verdade, mais uma cadeia que nos prende. Mas essa aquela é a nossa precisão luta. japonesa. Essa é a nossa luta. A gente está vivo. O problema não é isso. Não é talvez, não o projeto das bacantes, o projeto mítico das bacantes, mas a situação não mítica vivida hoje aqui. Como? Quer dizer, que relação você faz hoje Não, tem as entre duas as coisas, bacantes cara. e... Tem as duas coisas. Tem uma leitura exatamente das coisas que é sem saída, que é crise, que é tudo. E tem outra leitura que você está vivo e você está buscando estrategicamente, com diferentes estratégias, a maneira de virar isso, de retomar, de encontrar o gosto da vida em todo o meio da crise. Zé, E realmente não tem teatro se não tem socialmente a necessidade e a exigência dele. E eu não acho que está todo mundo muito feliz. E ninguém está feliz, está todo mundo reclamando. Só que em vez de reclamar, o teatro você pode criar, você pode clamar, criar, que é muito melhor do que reclamar, e com isso ganhar mais sabedoria. Porque a política teatral é muito sábia. A política que uma peça de teatro transmite equivale assim a anos de universidade. Se houvesse investimento nessa área no Brasil, nossa, o país saltava. Porque o japonês, então, porque o japonês... É disso aí que eu queria falar, Zé. Eu acho eu acho comovente, acho até patético esse desespero, essa vontade que você tem de montar as bacantes, de reconstruir o Teatro Oficina. Mas você deu números aí que não são pequenos, principalmente se levarmos em consideração que o país está em crise, tem uma dívida externa, tem gente morrendo de fome, tem toda essa miséria. Por isso, mas, então, o teatro é uma indústria. O teatro é uma indústria, mas deixa uma televisão terminar. é uma indústria. Então, você a deu indústria números. cultural dá comida, dá emprego, dá trabalho, dá alimentação. Você deu números que os que eu anotei, passei OTN por cruzado, dá quase 1 bilhão de cruzados. Eu suspeito, eu tenho dúvidas de que algum empresário privado vai confiar em investir 1 bilhão de cruzados na montagem das bacantes e na reconstrução do Teatro Oficina. E acho que na situação atual do país, de crise, de miséria, nenhum governo vai ter coragem de jogar 1 bilhão de cruzados num projeto cultural desse tipo. Lógico, não há dúvida de que você é um grande artista, tem um grande passado, não é? E um presente tempestuoso. Eu acho que
você não é confiável nem para o Estado e nem para a empresa privada. Então, eu pergunto, por que você não aposenta provisoriamente esse seu projeto, que pode ser maravilhoso de reconstruir a oficina, e vai encantar as plateias fazendo o que você está fazendo agora, só por 2 semanas, trabalhar de ator numa peça e emocionar todo mundo, emocionar a gente, para que você readquira a confiabilidade que eu acho que você perdeu. Eu tenho sérias dúvidas de que você vai conseguir realizar esse seu projeto, que você defende com tanto ardor, com tanto desespero, chega a ser patético, mas eu tenho dúvida de que você vai conseguir. Você confiaria? Porque você não... Se você tivesse o dinheiro, você confiava? Há uma meia hora atrás, quando ele praticamente chorava, pedindo invistam no meu projeto, eu fiquei com pena. Eu pensei, pô, se eu tiver dinheiro, eu dou. Depois passou um pouquinho, disse, não dou, porque eu acho que ele vai gastar. Então, eu acho que nenhum empresário sério e nenhum governo sério vai ter coragem de colocar dinheiro na sua mão ou em qualquer projeto no qual você esteja envolvido. O Estado, porque vai ter medo de ser destruído pela crítica da imprensa. E o empresário, porque nenhum empresário investe num projeto que não tem retorno e com você definitivamente retorno em dinheiro, lucro. Você não conhece o projeto. Lucros, lucro, tá aqui o problema. mas não vai dar lucro. Como é que você sabe que não vai dar lucro? lucro? Sarney, de onde é que você tira que não vai dar lucro? Porque você não nos convence da viabilidade econômica. Temos que ser realistas. Você não nos convence da viabilidade econômica do seu projeto. Da viabilidade artística eu já estou convencido. Mas ninguém vai ter coragem. Olha, o país está em crise, não tem dinheiro. 1 bilhão de cruzados você não vai conseguir, Zé. Então, por que você não aposenta aí durante um ano, sei lá, você tem 51 anos, tem muitos anos ainda pela frente, se cuidar da saúde, vai, readquira a confiança que perdeu. Realmente você foi um péssimo mensageiro, porque você me enviou exatamente no baú com os iguais, com as pessoas que têm a sua mesma mentalidade. Mas eu não sou intermediário dessas coisas, Zé. E, aliás, é o seguinte, você está sendo, você está encarnando o antagonista mais forte. Mas você não é você está encarnando o personagem exatamente do Penteu na sociedade. Desista, só falta te mandar vestir uma saia e viver a bacanal. Talvez assim você, atrás disso, você começasse a acreditar. O dia que você conseguir montar a sua peça, depois que readquirir essa confiabilidade, se você achar que eu posso fazer o Penteu, eu não sou ator, não sou nada, mas eu vou e faço. Não, mas você está fazendo agora aqui muito bem. Vou e faço magistralmente bem. Você está fazendo de graça, muito bem. Pago para ir para a sua peça, mas, pelo amor de Deus, readquira essa confiabilidade que você perdeu. Por que você não tenta? Fica em silêncio. Fez as duas figuras, que coisa bonita teatralmente. O figurino dele, o sorriso dele. Exatamente, nós chegamos, é bonito. Esse é o ponto. Mas aqui não é o palco do Teatro Oficina. Exatamente. Não, mas aqui é o palco do mundo, cara. Aqui tem muita gente assistindo. Ou o Brasil vai para o teu visual, para o teu caminho, para a tua imediatice, dá esse em troca, entende? Ou o Brasil vai para um outro lado, cara. E nesse momento é isso que está em discussão. E outro lado é um outro lado que traz prosperidade, que traz riqueza, que infelizmente o teu critério de confiabilidade é um consenso, eu estou apenas expressando uma dúvida. Então, você está a serviço dele. Você trabalha para esse conceito de credibilidade. Você trabalha, claro. Você deu o seu corpo para isso. Zé, mas você está dizendo que o imediato é o Penteu e que vocês estão encenando as bacantes, no final das contas é simples encenar, né? Por que você não encena as bacantes? Não, nós estamos fazendo uma pequena cena, porque exatamente é necessário nós ganharmos a cabeça do Penteu, porque é a cabeça do Penteu que vai ser devorada no ritual. Isso que é o ritual antropofágico. A sua cabeça é a apologia da impotência, é a apologia da crise, é a apologia da inviabilidade, é a apologia de que essas pessoas que mantêm o país nessa situação, que são as pessoas confiáveis, que nós temos que fazer um malabarismo, para ser confiáveis para essas pessoas. E é pena, porque essas pessoas, inclusive, elas se estrevam. Por exemplo, você pertence a essa rede de televisão que está com uma responsabilidade muito interessante no Brasil nesse momento. Eu acho que o Silvio Santos, com a loucura toda dele, pode ser um homem que eu gostaria muito de ter um contato direto com ele, porque eu tenho certeza que ele é artista, que ele cruza nisso. Eu gostaria muito, nesse desafio, de levar o Silvio Santos para
a torre do Teatro Oficina, para o terceiro andar, que é no camarim dos protagonistas, que já está levantado, e de lá para ele contemplar o estádio cultural que ele tem na frente, a riqueza enorme que ele tem na frente em forma de estacionamento. A possibilidade exatamente de um teatro ao ar livre e de toda uma contracenação com o teatro que viria provocar uma mudança enorme no Brasil, viria descolocar o eixo exatamente de televisão do Rio de Janeiro, da Globo, para São Paulo. Um teatro relacionado com televisão. Isso tudo é absolutamente possível para quem acredita que as pessoas, que os seres humanos fazem história, movem história, homens como Assis Chateaubriand, entendeu? Que de repente pode baixar... O problema é que você insiste num sonho megalomaníaco de 1 milhão de cruzados e não se dispõe a fazer uma coisa. Tem muita gente fazendo bom teatro, gastando menos. Zé Celso, está cheio de telespectador pedindo... Mas é que é outro teatro, é outro projeto, é outra coisa, é um projeto de transformação do teatro e de aparecerem muitos outros teatros que investam essa quantia. Você vai ter retorno e você vai ter lucro. Por exemplo, os Estados Unidos, uma das indústrias mais prósperas dos Estados Unidos sempre foi o cinema. E perfeitamente, porque houve confiança no cinema e se investiu nisso. Desculpa, e se não fosse... Você vai morrer sonhando, frustrado e infeliz. Você não vai montar as bacantes. Está destinado a isso. Felizmente, existem bicheiros. Imagina se os bicheiros tivessem a tua cabeça, cara. Zé, por favor. Não tinha mais nem carnaval. Zé Celso, a gente estava no assunto mais antes nada. de chamar Aridez o intervalo. Total. Luiz Fernando imediato. Cuidado. Apavorado come cru. É o seguinte, a gente antes de chamar o intervalo, estava querendo que você comentasse um pouco do teatro que está aí e tal. E está cheio de telespectador pedindo exatamente isso. O José Carlos Pereira da Lapa te pergunta o seguinte: o que você acha do Ubu, do Cacá Rossetti e do Teatro Antunes Filho? Você conhece o teatro independente feito na periferia? José Roberto Ribeiro, da Aclimação. Se o Antunes Filho consegue fazer teatro tão bem, por que você não conversa com ele para aprender a ter juízo? O Palhaço Dengoso, do Jardim América. Até agora o senhor já falou de muita coisa. Teatro, poder, falou até em futebol. O que o senhor pensa do circo, que é o pai de todas essas artes? E os estudantes de teatro que estão aqui perguntam o seguinte: nós conhecemos o seu trabalho através de filmes e livros. Você vê possibilidades dessa nova geração compartilhar do seu trabalho? Ou seja, você acha que nós podemos chegar a ver alguns de seus trabalhos? Eu acho que eles têm que fazer os meus trabalhos. É muito anormal que a gente não esteja trabalhando junto. Aliás, outro dia eu tive o privilégio de trabalhar com ela num trabalho na oficina Três Rios, que a gente suou para quebrar o burocratismo da casa e conseguiu parir um trabalho bonito no dia da primavera. A gente devia trabalhar junto, não é vamos fazer todos juntos. Outros teatros, quer saber o quê? Muita pergunta, muita coisa. O Ubu do Cacá Rossetti, adoro Antunes Filho. O Cacá Rossetti, adoro o Ubu. Acho que o Cacá também é outro que conseguiu varar uma série de coisas. O teatro dele, por exemplo... Agora, veja bem, mas assim mesmo o teatro dele é um teatro maravilhoso, mas porque não tem investimento na infraestrutura do teatro, tem essa visão imediatista do teatro, o teatro do Cacá é um teatro que, poxa, ia pegar todas as classes sociais, ia pegar todas, ele fica limitado no gueto teatral, que é uma relação de produção muito pequena, muito estreita. O Ubu é um espetáculo assim, para fazer sucesso em qualquer lugar do mundo, para qualquer classe social, em qualquer lugar, devia estar sendo praticado toda noite, com outros elencos, com tudo. O Cacá, eu acho que fez mesmo, conseguiu essa conjuntura que nós tínhamos também conseguido na oficina, que é quando você consegue fazer exatamente o TISO, a companhia. Então a companhia aí, a própria bilheteria mantém, faz ela crescer e tal, não é? O Cacá está com esse ouro na mão e espero que daí ele cresça cada vez mais. E o trabalho do Antunes? Já o Antunes eu acho que o trabalho dele podia ir muito mais longe, porque ele está, num certo sentido, submetido a uma espécie de um patronato, que é a coisa do Senai. Eu sei que não é o mesmo caso do SESI, que não tem liberdade nenhuma, que tem todas as condições, mas é aquela coisa sem liberdade. Mas o próprio Antunes, você vê no repertório dele, você jamais vê uma coisa mais audaciosa, alguma coisa que toque mais o tabu. E uma das funções do teatro é tocar o tabu, porque tem aquela coisa protecionista e também é obrigado a trabalhar só com atores novos, com atores jovens. Não é uma companhia assim profissional no sentido total do teatro. Porque eu acho que no teatro a pessoa tem que viver do teatro, tem que ser teatro profissional. Macunaíma não tocava? Tocava. Macunaíma tocava. Mas falta o Antunes, eu acho que é mais que Macunaíma. Falta, não sei, tem uma coisa, como é que se diz? Falta uma coisa profana, uma coisa mundana que ele tinha nos espetáculos comerciais dele, que ele fazia brilhantemente bem, Plantão 21, que eram espetáculos assim deliciosos.
do ponto de vista assim, de teatro comercial. E aí ficou uma coisa muito teatro cultural, teatro comercial. Mesmo Macunaíma, por exemplo, eu sentia muita falta da preguiça. Zé. O herói era muito cu de ferro. Zé. Você deixou de considerar o cinema como uma possibilidade também para a sua linguagem? Nunca. Porque você fez um filme belíssimo da independência de Moçambique, é um documento assim emocional, emocionado, emocionante. Fez depois do Rei da Vela. Você sonhava filmar Os Sertões, que é um projeto quase tão... Não, Os Sertões, por exemplo, tem o Noilton que fez comigo o Rei da Vela, que é um filme que está inédito em São Paulo, que eu tenho certeza que um dia ele vai chegar logo, talvez vai chegar agora com o Centenário do Oswald, para todos, não é? Que é um filme, inclusive, que ele talvez ele vai chegar no momento que ele tiver uma ambiência para poder degustar ele. Os Sertões, por exemplo, é o projeto do Noilton Nunes, que trabalha para fazer fronteiras para a vida de Euclides da Cunha. Está há anos lutando por isso. Quer dizer, eu fiquei um pouco com o karma disso, né? Com o bode disso, mas eu fui precursor depois de uma série de coisas que eu fui ver. Me surpreendi quando eu soube que o Joaquim estava 8 anos tentando fazer Casa Grande Senzala. Porque praticamente todos os diretores que têm projetos, eles estão com essa dificuldade, porque existe essa mentalidade, que nós temos como quem trabalha na cultura, nós temos que combater essa mentalidade para provar exatamente que você investir no prazer, investir na vida, investir no ócio é rentável. Porra, a indústria de guerra em Ingesa está falida, E a cultura dá dinheiro, sempre deu, e o Brasil tem na cultura todo mundo que está aqui, poxa, os câmaras estão vivendo do quê? O que significa? Isso TV Cultura. Só que ela funciona aquém da sua possibilidade, ela podia produzir muito mais, e estaria ganhando mais dinheiro, é questão de investimento, não é questão de vou parar de fazer, vou me reduzir, vou fazer o permitido, o limitado, não, eu tenho que lutar por fazer tudo que esse país pode fazer. Enquanto estiver vivo, eu vou querer tudo e mais. E não estou pedindo essa sua leitura safada que eu estou pedindo, implorando. Eu sou um apaixonado, graças a Deus, sou apaixonado. Zé, mas não tem que pedir, porque quem vai se beneficiar com esse projeto é todo mundo, não sou eu. Zé, tem 2 telespectadores aqui fazendo uma pergunta parecida, que é sobre o seu irmão. Se é verdade que você está processando o Afanásio Jazade, que falou que seu irmão era homossexual. Não por ter falado que era homossexual, por ter... No data seguinte do velório, referido ao fato, a bichona, como se fosse um crime. Como se o meu irmão fosse exatamente culpado desse crime, que é ser bichona com a inflexão que ele dava, a bichona. E isso realmente... ele estava me processando antes. O Atanásio, que é um outro sujeito muito talentoso, de um grande poder de comunicação, investido na morte, investido em Thanatos, investido nesse lado, muito bem. Esse sujeito me processou dizendo que eu difamei ele, dizendo que ele é um agente provocador da violência. Mas é a fama dele, é o papel dele, ele que escolheu, ele que quer, como ele quer o papel de imediato, o outro quer o papel do violento, então é o papel que ele tem. Aliás, adoraria também que ele fizesse as vacantes o mensageiro número 2. Aliás, o seguinte, falando nisso... E aí o advogado, o Thales Castelo Branco e o Antônio Ortiz me disseram, processa ele também. Se ele tem direito de chamar você no tribunal como crime, você tem o direito de dizer que é crime, ele chamar de crime uma coisa que não é crime, e se endereçar dessa maneira desrespeitosa ao teu irmão, que praticava o amor entre os homens, que é uma coisa de uma dignidade fantástica. O amor entre os homens, o amor entre as mulheres, o amor, como diz Eugênio Morro, além do sexual, o amor carnal, charnel. Você falou que está representando o ébrio um pouco por causa do seu irmão. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. A gente passou muito en passant, né? Minha musa inspiradora, minha musa de verão, é Luiz Antônio Martínez Correia. O que é o ébrio? O ébrio é o canto do bode, é o ébrio. O ébrio parece que foi uma armação do Luiz Antônio, que um dos maiores desejos do Luiz Antônio é que eu atuasse no teatro explícito, né? E ele, desde criancinha, ele trabalhou em teatro, desde menininho, eu era muito careta, muito medroso. Eu também acreditava nessas coisas todas, que não, teatro não vai dar nada, botava uma balancinha aqui, eu tinha vergonha de botar meu corpo na cena. Quando muito, fui primeiro autor, depois diretor, até o dia de botar meu corpo ali. O Luiz não. Desde menininho, ele criancinha montou Shakespeare, montou Megera Domada, montou Brecht, trabalhou em Araraquara a vida inteira,
Quando o Hélio fala, nasci um artista, Luiz Antônio. A vida inteira ele só fez isso. Não é? E depois ele veio para São Paulo, fez o Casamento Pequeno Burguês, que foi um sucesso enorme na Alemanha, na França, na Itália. E depois ele foi para o Rio. E no Rio ele tinha uma habilidade maior, mais novo que eu, 13 anos de diferença, não é? Tinha um recuo, porque ele veio pós AI-5, foi nos anos 70 mesmo, que o Luiz veio de Araraquara. Então ele tinha toda uma sabedoria e toda uma coisa menos preconceituosa que eu até, porque nessa posição assim, você às vezes fica com preconceitos, né? E ele então, nesse minuto, eu acho que ele me pôs em cena pela força do destino e me botou nessa peça que eu fico vendo da coxia, eu fico vendo os atores fazer a cena, eu fico assim absolutamente apaixonado pelo talento desse diretor e dessa coisa, parece que essa peça, por exemplo, quando o ator chega e vai para o público, quando ele retoma aquele vínculo perdido no teatro musical brasileiro, que era um teatro central, que era um teatro, portanto, poderoso, eu sinto que ele está me jogando novamente no teatro, que só através de uma paixão enorme como a dele, que eu voltei a fazer milagrosamente. E tanto que eu estou topando fazer Lulu antes de fazer As Bacantes, porque As Bacantes só deve ser para a primavera do ano que vem, conseguindo levantar agora, entrar nessa campanha para levantar o dinheiro que é necessário para fazer o teatro, e eu quero trabalhar fazendo As Bacantes. Então eu vou fazer Lulu muito inspirado no Luiz Antônio, que era a peça que ele estava fazendo quando foi assassinado. Quando eu entrei no quarto dele, eu vi o sangue dele e todos pedaços de Lulu por todo lado, e o próprio videocassete que foi roubado trazia Lulu, não é? E Lulu também, depois eu fui ver o filme, eu fiquei muito impressionado, porque a Lulu ela morreu no dia de Natal. E o Jacques Stripador recebe no filme uma vela, como se fosse o mensageiro daquela justiça afanásica, para assassinar a Lulu no final. A Lulu é como Luiz. Luiz era Lulu. Luiz era aquela pessoa assim, é a pessoa que é o prazer total, sem moral nenhuma, sem nenhuma responsabilidade. É a força da terra, o espírito da terra. As pessoas todas se apaixonam por ela, fazem mil caretices, morrem, acontece, mas ela tem uma inocência, assim, uma alegria absoluta, até que no final ela é assassinada, ela é apunhalada por Jacques Stripador, que é um personagem exatamente... A tendência foi trazer esse personagem mais para a Alemanha de agora, nas versões de Lulu, não é? Fazendo uma espécie de precursor do nazismo. Como esse menino que está solto, que assassinou meu irmão, pelo estereótipo dele, de exterminador do futuro, não é? Eu sinto nele muito essa coisa do justiceiro, que quis matar no meu irmão toda essa coisa de vida que meu irmão representava. E eu tenho o prazer, por exemplo, de representar o ébrio, porque é uma apologia à embriaguez, ao álcool, como tem uma cena exatamente da cocaína, que o Luiz gostava muito dessas coisas, o Luiz gostava muito daquele verso do Mayakovsky, que é melhor morrer de vodka do que de tédio. E o Luiz, na vida toda dele, foi um artista assim, criador de muita alegria, tanto que ele morre deixando esse monumento da alegria que é o espetáculo, e um outro trabalho muito importante que não é reconhecido, que é o último trabalho dele, que é o Rito do Vale, uma peça montada pelos alunos da Unirio, onde ele investia dinheiro dele, fazia produções tão importantes quanto as produções de teatro. Eu vi chorando o tempo todo de ver que nenhum diretor brasileiro tinha sido capaz de fazer um espetáculo de teatro ritual como ele tinha conseguido. E eu gostaria demais de trazer. Mas aí é preciso vencer o preconceito, porque dizem, não, Luiz Antônio é essa linha. Mas Luiz Antônio também fazia um teatro de rito, como eu nunca fiz com a precisão que ele fez. Esse Rito do Vale, que é aquela peça Tanico, onde o Brecht se inspirou para fazer aquele que diz sim, aquele que diz não. E aí sabe o que acontece? A Unirio, a escola, não dá o palco para eles viajarem. No Inacem eu não consigo falar com as pessoas, falo com as pessoas, não levam a sério, não dão um palco. E os meninos que são novinhos e têm que enfrentar toda essa loucura dessa realidade econômica, né, já desistem, já não fazem. Aí vão fazer teatro infantil. Luiz Fernando Ramos, Vão fazer... Você voltou ao musical, a sua representação, ao seu trabalho de ator, e voltando àquele momento que você chamou a atenção do teatro que estava acontecendo você imediato, também ao que o Aimar falou, da sensação dele, quer dizer, eu acho que você desenvolveu nesses anos todos, que você tem nessa luta cultural, extra-teatro, né,
um trabalho de performer, assim, que transcende o trabalho da representação. Quer dizer, o performer, o que representa, mas não atua, ou o que atua, mas não representa no sentido tradicional, né? E isso passa, quer dizer, eu acho que um pouco do incômodo que o Aymar se referiu, das pessoas, é que se confunde o personagem do Hébrio com o personagem do Zé Celso, e o fracasso do Hébrio com o fracasso do Zé Celso, e acho que é isso que incomoda as pessoas. Não, eu sei, mas eu digo assim, essa combinação... É uma questão de virada, são duas cabeças opostas que estão em jogo no Brasil. Sim, mas a pergunta é a seguinte... Uma que acha que ócio é pecado, outra que acha que ócio é virtude, uma acha que o Hébrio fracassa. Não, o Hébrio é o vitorioso. Não, tudo bem, é o vitorioso. O meu Hébrio que eu faço. Enfim, isso que você faz, mas enfim, o Hébrio que você faz tem muito de você, Zé Celso. E claro, ainda bem. O ator que você é um ator... Eu vou para Paris em novembro para uma coisa de Stanislavski. Pois é, o ator que você é... Com o quê? Zé, todo mundo que vai te... Vou homenagear o Kuznets, uma coisa que vai ver para o Kuznets, 50 anos de Stanislavski em Paris. Então, deixa eu terminar. Como método de Stanislavski. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer acho que um laboratório de Stanislavski. Pois é, essa postura de ator, que é uma coisa, inclusive, muito moderna. Os grandes pesquisadores do teatro estão trabalhando exatamente nesse limite da representação e não representação. Quer dizer, o seu teatro sempre teve essa característica de confundir vida e arte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso como uma proposta para os atores brasileiros, quer dizer, isso como uma fórmula, se você acha que é por aí que tem que ir a preparação dos atores desse elenco que você quer ter nas Bacantes, ou não. Eu queria, inclusive, complementar. Todo mundo que te vê nessa peça fica muito emocionado, né? Você passa... As pessoas transbordam de emoção. Você sente isso? Sim. Claro, mas é meu trabalho, é esse. Eu queria que você desse pra gente um pouquinho desse prazer também. Porque eu acho que, quer dizer, eu acho que é como... Aliás, essa foi a revolução que o Teatro Oficina colocou em pauta, porque o mesmo Arena representava o papel do povo, o cara fazia o papel do povo, negão, não sei o que e tal, não entrava no negócio. E a gente começou a aprender que a gente tinha que era muito careta, você chegar e ficar falando do outro sem você deixar o outro entrar em você. Que é o teatro antropofágico. A primeira coisa, por exemplo, fui fazer Oswald de Andrade, fui ler tudo. Fui virar Oswald de Andrade. Virei Oswald de Andrade, faço Oswald de Andrade. Virei Eurípides, virei Bacantes, virei tudo, aí faço. E quando me encontro, viro o Hébrio, isso é o teatro. O teatro é isso. O teatro é essa possibilidade de sintonia de você, de repente, se ligar com uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás, porque ela está em você, ela está no corpo humano, ela está no teu físico, no teu organismo. Então, se você não for buscar, e quando você vai buscar em você, não é só na psicologia, como queria Stanislavski, dá para você virar o Hébrio agora, sim? Não, não viro o Hébrio, não, mas eu posso, porque ali é o seguinte, ali seria muito mais interessante se tivesse uma transmissão direta, ali com o público todo. Aqui é diferente, aqui eu posso fazer um Hébrio para aqui, um pedacinho, né? Um pedacinho, porque aí o Hébrio, vou botar a roupa, né? Como é que é? E não vou fazer um Hébrio daqui, não é o de lá, o de lá é outro. Faz o Hébrio daí. Eu não sei qual é. Cadê o whisky dele? O whisky dele. É o whisky, por favor. Cadê o whisky do rapaz? Que eu podia fazer sim também. Mas eu acho bonito hoje, nessa época tão feia, de tanto obscurantismo, tanta ignorância, tanto puritanismo, com esse negócio das drogas, né? Você realmente sacralizar. Mostrar que é uma coisa sagrada, que o álcool faz mal, como qualquer outra droga, faz mal para quem tem culpa. Quem não tem culpa, tudo é permitido. Aí é o Hébrio. Então é um vitorioso. Faz gargarejo com uísque ou não, para voz? Para voz também é bom, porque eu tenho feito com conhaque. Deixa eu ver. Entrou fogo dentro. Dionísio é legal porque ele é o deus do fogo dentro. Apolo, aquele solzão que você olha lá. O Dionísio é o fogo que entra debaixo da terra, que vem na terra, né? E por isso que ele é o Hébrio. O que eu canto? Acho que é aquele pedaço clássico. Em obediência ao grande diretor Luiz Fernando Ramos. Você de muito talento que não está fazendo direção também. Vi um espetáculo futurista dele muito bonito, em que ele aliava toda uma coisa formal muito bonita com uma coisa emotiva no elenco, uma coisa de presença física na sala. Me lembro que tinha uma marcação até de um som que vinha de fora, assim, como essas vozezinhas que ficam me falando aí atrás. Zé, tem um telespectador pedindo aqui, para de falar e representa o Hébrio. Não é só eu que estou querendo ver. Vai lá ver.
Vai lá ver, tem uma semana, até Aí domingo. tem um outro que diz que não sabe onde é que é seu teatro, que você está mentindo, que você não representa o Hébrio. Você vai receber todas essas cartas depois. Falsos amigos, eu vos peço, imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campa, nenhuma inscrição. Deixa que os vermes, pouco a pouco, venham terminar esse ébrio triste, esse triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar ali os seus segredos no meu derradeiro abrigo e as suas lágrimas de dor no peito, amigo. Ébrio! 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 Não tem nenhum ébrio aqui? Ninguém que gosta de embriaguez? Zé Celso, Gira ao contrário por causa do microfone. Tá. o fio. Zé Aqui, Celso, pra cá? eu... Pra cá? Zé Celso, vira aqui para mim. Antes da gente encerrar, eu queria te Tem falar uma que equipe maravilhosa ali. o Roberto Piva ligou aqui pro programa e está te perguntando se ele pode ter um papel nas bacantes. Isso você resolve com ele. E O mensageiro. Eu queria agradecer a Número tua um. presença Ele aqui no e o Roda Afanásio Viva. 2. Aliás, ele tem a mesma eloquência do Atanásio, só que ele tem para a vida, ele Tá tem bom. para a morte. O Piva devia estar nas rádios e nas televisões. É o Sócrates de São Paulo. Tá bom. Eu queria agradecer a tua presença aqui, assim como todos os jornalistas que participaram hoje à noite aqui no programa, e dizer que todas as perguntas de telespectadores que não foram respondidas vão ser entregues ao José Celso Martinez Correia. O Roda Viva volta na semana que vem, um pouco mais tarde, por causa do horário eleitoral, às 10h15 da noite. Até lá.